Marcos capítulo 2 tem uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. O texto começa dizendo que Jesus ele está em casa e quatro amigos eles levam um paralítico e como a casa está cheia de pessoas, eles não conseguem entrar pela porta da casa e colocar o paralítico diante de Jesus. Então eles sobem no telhado, colocam o paralítico dentro da casa e o Senhor Jesus cura o paralítico. Dentro dessa história, nesse contexto, nós aprendemos várias lições. Mas nesse vídeo eu quero aqui destacar com você 4 lições que nós aprendemos com a cura do paralítico. Então venha conosco. Se você já gostou do tema desse vídeo, eu peço que você se inscreva neste canal, deixe aqui sua opinião sobre este vídeo e que nós possamos juntos estarmos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira lição que nós aprendemos com a cura do paralítico em Cafarnaum é a questão de termos uma fé ativa. Nós percebemos no texto que aqueles amigos do paralítico, eles não pararam diante dos obstáculos, e eram muitos obstáculos. Nós tinha ali no texto, por exemplo, a multidão, que a condição do próprio paralítico era um obstáculo. Tem ali também a questão da multidão, está cheia de gente, não deixam o paralítico entrar. E também nós temos a questão deles tomar essa atitude de subir no telhado da casa, abrir um buraco ali e descer o paralítico. Então, nós temos aí um exemplo de fé ativa. Esse é o tipo de fé que Deus requer dos seus servos. Uma fé que não para diante dos obstáculos. Uma fé que prossegue sempre. Uma fé que insiste em buscar a presença de Jesus. É esse tipo de fé que nós devemos desenvolver no nosso dia a dia. Uma fé que não para, uma fé que não olha para os obstáculos, uma fé que está focada em buscar o Senhor Jesus. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto é a prioridade do perdão. Quando o paralítico desce e está diante de Jesus, Jesus olha para ele e diz: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então, antes de Jesus operar uma cura física naquele paralítico, o Senhor Jesus ele opera uma cura espiritual, liberando perdão sobre a vida daquele homem. Nós podemos ver assim a prioridade do perdão no que diz respeito à cura do paralítico. Jesus primeiro curou ele interiormente para depois curar ele exteriormente, porque não adiantava nada o Senhor Jesus curar aquele homem exteriormente, ele ter restabelecido a sua saúde física, a sua condição natural, mas ele não estar curado interiormente, ele ainda carregar esse peso de culpa na sua alma, no seu coração, na sua mente. Então o Senhor Jesus ele liberou primeiro a cura espiritual. O Senhor Jesus curou a alma desse homem, liberando para esse homem perdão. Então nós podemos ver nisso a prioridade do perdão. Nós não podemos, como servos de Deus, como servos de Jesus, nós não podemos reter o perdão para ninguém. Nós devemos liberar perdão. Se nós erramos, nós devemos pedir perdão e nós devemos seguir os passos do Senhor Jesus. O perdão precisa ter prioridade. Nós vimos a prioridade do perdão em Marcos capítulo 2, na cura do paralítico de Cafarnaum. Então, que nós também, aprendendo com Jesus, possamos liberar perdão e possamos assim ser pessoas que não guardam mágoas e nem rancor, e nem ódio, nem raiva de ninguém. A terceira lição que nós aprendemos nesse texto é que Jesus conhece os nossos corações. Quando Jesus libera o perdão sobre a vida desse homem, que a Bíblia não relata o nome dele, algumas pessoas começam a razoar no seu coração, dizendo: quem esse pensa que é para perdoar pecados? Ninguém perdoa pecados senão Deus.
E Marcos escreve que Jesus, conhecendo os pensamentos deles, então o Senhor Jesus, ele conhece os nossos pensamentos. O Senhor Jesus, ele conhece o nosso coração e isso deve ser motivo para nós descansarmos nele. Porque se ele conhece o nosso coração, ele conhece aquilo que nos preocupa e ele conhece, ele sabe aquilo que nos faz bem. Então, nós devemos, dessa forma, confiar no cuidado de Jesus. Nós devemos, como diz a Bíblia, lançar sobre ele todas as nossas ansiedades e saber que ele tem verdadeiramente cuidado de cada um de nós. Então, Jesus conhece os nossos corações e isso é motivo para nós louvarmos a Deus. Porque, na verdade, Jesus, sendo Deus, ele é detentor de todo o conhecimento. Jesus, ele conhece todas as coisas e o nosso coração está incluído nisso, a nossa vida está incluída nisso. Por isso que nós venhamos a confiar unicamente no Senhor. E em quarto lugar, a quarta lição que nós aprendemos nesse texto é a glória de Deus. Deus foi glorificado nesse milagre. Que a nossa vida, que os nossos relacionamentos, o nosso comportamento também venham a ser motivo do nome do Senhor Deus ser glorificado, que nós possamos glorificar Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes e que o nome do Senhor ele venha a ser conhecido e glorificado através de cada um de nós. Então, essas são 4 lições de muitas que nós aprendemos aí em Marcos capítulo 2. Se você gostou desse vídeo, eu lhe peço que você deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal. Compartilhe esse vídeo com mais alguém, porque tem alguém aí que precisa ouvir essa palavra. Que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.